E aí, pessoal, bora estudar? Bom dia! Bom, nas outras semanas anteriores, nós já estudamos algumas coisinhas. Vamos só dar uma relembrada aqui, tá? Então, o que que acontece? Nós começamos a falar sobre dilatação. E a dilatação, nós temos a dilatação de várias maneiras, tá? Depende muito do que está sendo estudado e da forma do objeto. Depende de quantas dimensões ele tem. Então nós começamos a falar da dilatação linear, que é de um objeto longo, tá? Quando esse objeto ele é aquecido, ele aumenta de tamanho, e quando ele é resfriado, ele diminui de tamanho. Para descobrir o aumento, a gente utiliza essa equação aqui. Variação do comprimento é igual ao comprimento inicial multiplicado por alfa vezes o ΔT. Isso aqui a gente já trabalhou, já expliquei tudo certinho, né? Nós temos também a dilatação superficial de uma superfície, que uma superfície, quando é aquecida ou resfriada, ela aumenta de tamanho ou diminui de tamanho também. A equação para encontrar o aumento de uma superfície, ou seja, de uma área, é essa aqui. A variação da área é igual à área inicial multiplicado por beta vezes o ΔT. O ΔT, em todas as equações, vai aparecer que é a variação da temperatura. Se variar para mais, a gente coloca um número positivo e quantos graus variou para mais. Se variar para menos, a gente põe a negativo e quantos graus variou para menos. E se eu quero achar uma área final, ou seja, uma área total do objeto, é a área inicial mais a variação da área. Aqui no comprimento também, né? Se eu quero achar o comprimento final de um objeto que aumentou o seu comprimento, então é o comprimento inicial mais a variação do comprimento, ou seja, o tamanho que ele já tinha mais o quanto ele aumentou. Aqui na dilatação superficial, temos que observar que agora a gente não trabalha com alfa aqui na equação. Ó. Aqui na dilatação linear, nós estávamos trabalhando com alfa. Tá? Aqui na dilatação superficial, a gente já trabalha com o beta. E quem é o beta, né? O beta é duas vezes o alfa. Duas vezes o alfa. Esse mesmo alfa aqui se encontra aqui. Tá? Que às vezes a gente fala coeficiente de dilatação, ele é linear. Então está falando desse aqui. Se eu tenho esse, eu quero saber quem é ele em beta, aí eu multiplico ele por 2 que eu vou saber que é o beta. Depende muito do enunciado da questão. Tem questão que fala assim, olha, o coeficiente de dilatação linear desse material aqui é x. E ele falou linear, então ele não está falando beta, ele está falando alfa. Aí multiplicando por 2, você descobre que ele vale o alfa. Se você tem, se você tem a informação em coeficiente de dilatação linear, multiplica-se por 2 e descobre quem é o alfa, tá? Estudamos também dilatação volumétrica. Um objeto que tem 3 dimensões. Ó, só detalhando, esse aqui tem 2 dimensões. Base e altura, por exemplo. Esse aqui tem uma dimensão, só comprimento. Esse aqui nós temos 3 dimensões. É largura, comprimento e altura, tá? Então são 3 dimensões. Isso aqui é como se fosse um cubo de gelo ou um dado, tá? Uma caixa quadrada, qualquer coisa que tenha mais ou menos esse formato aqui. Só lembrando que nem sempre tem que ser quadradinho assim, tá? Pode ser um objeto cilíndrico, sei lá, um objeto cilíndrico como se fosse um copo, tá? Um copo, por exemplo. Isso aqui também tem 3 dimensões. Só o formato é diferente, mas tem 3 dimensões. Isso aqui pode aumentar da mesma forma que isso. O volume dele aumenta. Então, para eu encontrar a variação do volume de um objeto que está sendo aquecido ou resfriado, se eu aquecer isso aqui, ele fica maior. Se eu resfriar, ele fica menor. Qualquer um dos dois objetos, não importa o formato aqui. Os dois são volume. Então, se eu quero achar só o aumento ou só a diminuição de um volume de um objeto, a variação do volume é igual volume inicial multiplicado pelo gama multiplicado por ΔT. Perceba que toda vez que muda o formato, a gente troca o nome do nosso coeficiente aqui, ó. Aqui em cima é coeficiente de dilatação linear, coeficiente de dilatação superficial, que é o nosso beta. Aqui, coeficiente de dilatação volumétrica, que é o nosso gama, tá? É o gama. Multiplico ali e encontro a variação do volume. Agora, tem mais uma informação aqui, ó. Quem é o gama? O gama ele é 3 vezes o alfa, aquele mesmo alfa lá da dilatação linear, tá? Esse mesmo alfa aqui, ó. Se eu souber o material, eu já sei quem é o alfa para esse material, que é o coeficiente de dilatação linear, e eu quero pegar esse coeficiente e fazer ele virar o gama, eu venho aqui, ó, pego ele e multiplico por 3.
tá? Eu descubro o gama multiplicando o alfa por 3, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes 3. E aí ele vira gama. Tudo isso a gente já estudou. Hoje, o nosso foco é onde? O nosso foco é aqui, ó. Os gases. Vamos estudar os gases, tá? Esse conteúdo, ele se encontra aqui no nosso livro, tá? Para quem ainda não pegou o livro, providencie o livro que a gente vai usar o livro também, tá? De vez em quando nós vamos estar falando sobre o livro, que é a dilatação dos gases. Se encontra na página, ó, página 64, página 64, tá? Então vamos lá. Deixa eu só dar uma explicaçãozinha rápida. Aqui, ó, eu desenhei vários pontinhos aqui. Vamos supor que aqui eu tenho um recipiente. Dentro desse recipiente tem várias moléculas de um gás qualquer. Vamos supor que eu não saiba que gás seja esse. Tá? Eu desenhei aqui as moléculas todas suspensas, longe uma da outra. Mesmo as moléculas estando longe, existe uma interação entre elas. Uma interação pequena, né? Uma força de atração ou repulsão bem pequena, mas existe essas forças interagindo aqui entre as moléculas de qualquer gás, tá? E o que que acontece? Esse gás aqui, ó, que pode estar ocupando, sei lá, um espaço desse jeito aqui, se for aquecido, aumentar a temperatura, essas moléculas vão ficar mais distantes uma da outra, fazendo com que, se nada impedir, ela vai ocupar um volume maior, vai aumentar o espaço que esse gás fica, tá? Então, se você observar, tem certa semelhança com a dilatação volumétrica, nós estamos falando de volume. A equação para isso é semelhante à outra equação da dilatação volumétrica. A variação do volume é o volume inicial do gás, vezes o gama do gás multiplicado por ΔT. Se eu quero saber o volume final do gás, eu pego o volume inicial mais a variação do volume. O único detalhe que vai fazer diferença entre esse tipo de dilatação e a dilatação volumétrica citada anteriormente é que aqui, ó, depende do material, esse gama ele tem um valor diferente. Cada material tem um gama diferente. Agora, aqui na dilatação dos gases, o gama tem um valor fixo. O gama vale 0,00366. E não importa que gás seja, eu posso trocar o gás aqui, ó, e o gama continua valendo o mesmo. Coeficiente de dilatação volumétrica para gases, todos os gases é o mesmo coeficiente de dilatação volumétrica. Já para os objetos sólidos aqui, mudou o material, muda o coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Ou então nós estamos fazendo uma continuação da dilatação volumétrica específico para o gás e ainda facilita que o gama nunca muda. Falou que é um gás, então esse gama sempre vai ser esse valor aqui. Todo probleminha que você calcular, se não for informado quanto vale o gama, você já pega esse valor e coloca como gama, porque todos os gases possuem o mesmo coeficiente de dilatação volumétrica. Bom, vamos então calcular alguma coisa, ler algum probleminha, tá? E em seguida vou passar a lista de exercícios para vocês. Aqui no livro mesmo, na página 65, nós temos aqui o exercício 11. Aqui no exercício 11 diz o seguinte, ó. Certa quantidade de um gás ideal está contido em um recipiente que possui um canudo de vidro com uma gota de mercúrio. Então, observe a figura. Bom, eu vou tentar reproduzir aqui a mesma figura. Não, vou usar a mesma imagem, tá? Então, aqui nós temos um recipiente de vidro. Aqui tem uma rolha, tá? E aqui tem um canudinho colocado, que vai lá para a parte interna, vem até aqui. E é de vidro esse canudinho aqui, a gente consegue ver o que tem lá dentro. E aqui dentro tem as partículas de gás, então, estão suspensas ali dentro, fechado com a rolha. E observe que bem aqui, ó, tem uma gota de mercúrio. O que acontece? O mercúrio ele é um material líquido, então se aumentar a pressão aqui dentro, essa gota de mercúrio vai querer vir para fora. E se eu resfriar a temperatura aqui dentro, o gás vai contrair, vai diminuir o volume do gás aqui dentro, então ele vai puxar o mercúrio para dentro, porque aumentou o volume ou diminuiu o volume. Aí temos aqui embaixo. Ao ser aquecido,
o gás se expande, deslocando a gota. Bom, se o gás expandir, vai deslocar a gota. Inicialmente, o gás ocupa um volume de meio litro, 0,5 litro. Então, o volume inicial aqui, eu já vou até anotar, é 0,5 litros com uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Ele ocupa meio litro quando ele tem uma temperatura de 20 graus Celsius. E aí continuamos. Após o aquecimento, o gás atinge a temperatura de 70 graus Celsius, ou seja, vai ser temperatura final, então, 70 graus Celsius. Só observando essas duas informações aqui, eu já consigo determinar o ΔT. O gás inicialmente estava com 20 graus Celsius, depois ele vai ser aquecido até 70. Logo, a gente consegue entender que a variação da temperatura é de exatamente 50 graus. Tinha 20, foi para 70, aumentou 50, então ele é positivo 50. Bom, então o que aconteceu? O gás atinge a temperatura de 70 graus e o novo volume. É óbvio que se a temperatura foi de 20 para 70, aumentando 50 graus, o volume dele não vai ser mais só meio litro, vai ficar maior, vai ocupar um espaço maior. Ainda temos mais informações do problema. Considere, ao olhar para a figura, o coeficiente de dilatação do gás alfa, gama, tá aqui o gama, 3,66 vezes 10 elevado a menos 3, que é a mesma coisa que eu falei para vocês, ó. O gama é igual a 3,66 vezes 10 a menos 3. Se você reescreve isso aqui, vai ser 0,00366. Tá? É o mesmo número escrito fora da notação científica. Tem que saber isso aqui, hein? Então, esse é o coeficiente de dilatação volumétrica do gás, para todos os gases. E despreze a dilatação do recipiente. É muito importante ele falar que despreza a dilatação do recipiente, porque quando aquece tudo, o recipiente também aumenta, tá? Se resfriar, o recipiente também diminui. Só que aqui ele falou, desconsidere a questão do recipiente, analise apenas o gás. O que acontece com o gás? Então, bora ver o que se pede. Na letra A, identifique em que sentido ocorre o deslocamento da gota de mercúrio após o gás ser aquecido. Bom, só até aqui já dá de eu entender. E ainda fale, formule uma expressão para justificar sua resposta. Bom, o que acontece? Para onde vai deslocar esta gota de mercúrio caso o gás seja aquecido? Eu já até mencionei no começo, né? Se o gás for aquecido, ele vai querer ocupar um espaço maior, então ele vai aumentar, vai ter uma pressão aqui dentro. Se tem uma pressão, ele empurra essa gota de mercúrio para fora. E já desenhei a setinha para fora porque, né, justificando a resposta, é porque aumenta a pressão interna aqui do recipiente. Letra B. Supondo que o gás fosse resfriado, descreva qual seria nessa situação o sentido do deslocamento da gota de mercúrio. Bom, é o oposto, né? Se eu aquecer isso aqui, a pressão aumenta e empurra o mercúrio para fora. Se eu resfriar, vai ser o contrário. Vai diminuir a pressão aqui dentro, porque o gás vai querer ocupar um espaço menor e, consequentemente, se ele diminuir a pressão aqui, a gota de mercúrio vai querer vir para dentro. Então, seria essa setinha de baixo aqui, a gota de mercúrio indo nesse sentido. Letra C. Calcule a variação de volume do gás após o aquecimento. Bom, o gás ocupa um volume de meio litro quando tem 20 graus Celsius. Agora, ele quer saber qual vai ser o novo volume, ou seja, o novo volume não, qual vai ser a variação do volume quando ocorre esse aumento de temperatura de 20 para 70, o ΔT de 50. Então, a equaçãozinha é a mesma de sempre. Variação do volume é igual ao volume inicial multiplicado pelo gama multiplicado pela variação da temperatura. Variação do volume é igual volume inicial 0,5 vezes o gama, que é 0,00366, vezes o ΔT 50, tá aqui, ó, 50 graus Celsius. Agora é só fazer a multiplicação que eu sei quanto vai aumentar esse gás. Variação do volume é igual
multiplicando isso aqui, vai ter que dar... Deixa eu pegar fazer um cálculo aqui, rapidinho. 0,5 vezes 0,20366 vezes 50. Vezes 50, né? Vai dar um resultado, tem até aqui no livro o mesmo resultado, a variação do volume 0,0915. Isso está em litros. Por que litros? Porque inicialmente a informação foi dada em litros. A mesma informação de volume que tem aqui, chega lá no final, ela acompanha. Então, a variação do volume desse gás aqui, que era de meio litro, agora ele aumenta essa quantidade, 0,0915. 0,0915, tá? E não perguntou, isso aqui foi só o aumento. Não foi perguntado qual é o volume final. Ó, eu estou olhando aqui no livro, ó, terminou na letra C. E não pergunta qual é o volume final. Mas se fosse perguntado, você ia calcular assim, ó. O volume final desse gás é igual ao volume inicial, mais a variação do volume. Então, o volume final é igual. Qual é o volume inicial? A gente lembra lá, 0,5, mais o que ele aumentou, 0,0915. Então, o volume final é igual a, somando isso aqui, vai dar 0,5915 litros. Esse vai ser o volume final. É mais do que meio litro. Quase 600 mililitros. Tá? Quase 600. Bom, é assim que faz, pessoal. E agora o que acontece? Exercícios a serem resolvidos. Exercícios a serem resolvidos. Também aqui na página 65. Página 65. Resolver os exercícios 13, 14 e o 15. 13, 14 e 15. Tá? Com bastante cuidado, resolver os exercícios. Esse exercício aqui vai ser chamado de lista 6, se eu não me engano. Lista 6, né? Que a gente está seguindo sequência lá na plataforma, então acho que vai ser chamado de lista 6. Tá? Bons estudos, qualquer coisa estou à disposição.